Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar das vitórias de Atlético e Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu por 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Agora o Grêmio. Comigo aqui, Josias Pereira. Tudo bem, Josias? Tudo bem, Cabido. Vamos aí falar dessa rodada do final de semana que foi muito boa para os times mineiros. Foi ótima, né? Eu até peço desculpas ao internauta pela minha voz. Como diria o fim de semana, né, Josias? Foi daquele, cheio de cavalo, né? Cavalo, curtindo o cavalo. Curtindo o cavalo. Então tá bom. Vamos começar já soltando a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro? Tá aí os resultados da 24ª rodada. Temos o Goiás perdendo em casa para o Fluminense 2-1. O Náutico, Josias, conseguiu vencer alguém. E o azarado da vez foi o Curitiba, 3-0. O Botafogo parou no campeonato depois da derrota para o Cruzeiro, 0-1 diante da Ponte Preta. Um pênalti até duvidoso, né? Com certeza. Tá aí os jogos de domingo. O Flamengo se reabilitou e venceu o Criciúma por 4-1. A Portuguesa deu aquela tamancada no Corinthians 4-0. O jogo foi em Campo Grande. O Bahia empatou com o Vasco em 0-0. O Grêmio ganhou do São Paulo em 1-0, né? Jogo lá no Morumbi. O Galo venceu o Santos 3-1. O Cruzeiro venceu o Inter por 2-1. O Atlético Paranaense quase conseguiu a virada, mas o Vitória não deixou. 5-3. Tabela de classificação, temos o Cruzeiro com 53 pontos, 11 de vantagem sobre o Grêmio, segundo colocado. O Botafogo também tem 42, perde nos critérios de desempate. O Atlético Paranaense, na sequência, tem 41. Podemos dizer que esses brigam pelo título, né? Já que o Atlético com 35 já está a 18 pontos do Cruzeiro, não tem a menor condição. Vitória, Inter, Fluminense, Santos e Goiás fecham essa primeira parte da tabela. Virando a página, já vamos direto para a zona do rebaixamento. Um pouquinho antes, né? O São Paulo na 16ª posição tem 27, o Criciúma, o primeiro da degola, tem 25, a mesma pontuação do Vasco, também com 25. Ponte Preta 22 e Náutico tem 14. Josias, a situação do Cruzeiro ficou muito tranquila, né? Muito tranquila. Também avaliando a questão dos times que estão ali, né? Numa suposta caça ao Clube Celeste. A gente pode observar a tabela também, a situação da tabela, que é uma situação bem interessante, né? Que o Cruzeiro disparou como se fosse aquelas corridas assim, tipo maratona, né? Que tem sempre um líder que dispara, aí fica aquele pelotão que fica brigando ali para tentar a segunda, terceira, quarta posição, e também tem o outro pelotão que é intermediário. E nessa questão desse pelotão intermediário, a gente observa, por exemplo, a situação do Bahia, que é o 11º, tem 32 pontos, e o Atlético, é o 5º colocado, tem 35. Então a diferença do 11º para o 5º de apenas 3 pontos no campeonato. O campeonato está muito assim na frente, o Cruzeiro está lá, né, com muitos pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, ao terceiro, quarto, ao 5º. E quando a gente vira a página da tabela, tá ali o Bahia, que com uma vitória e o tropeço de alguns dos outros clubes, né, ele pode até chegar ali a 6º lugar, 7º. Então o campeonato está muito assim desigual, né? Se a gente for parar para pensar, o campeonato como o Cruzeiro está embalado, está sobrando mesmo no campeonato, os outros times estão deixando bastante a desejar. Lembrando também da questão do Corinthians, que foi goleado aí pela Portuguesa. Um jogo assim, o Corinthians já vem uma má fase muito grande, tomando aí uma goleada acachapante aí para o time da Portuguesa, que vem bem e já é um dos times aí de melhor campanha no segundo turno aí junto com o Cruzeiro e Atlético. Por isso que o jogo do Cruzeiro diante da Portuguesa agora na quarta-feira, 7h30, no Mineirão, ganha uma dimensão, né? Uma dimensão um pouco maior, né, Josias? Com certeza é um jogo importante, um jogo chave. Como o Marcelo Oliveira disse, né, depois dessa vitória contra o Internacional, ele disse que não tem nada ganho, o Cruzeiro tem sim o melhor saldo de gols, o melhor ataque, melhor defesa, jogando fora de casa também é o time que tem a melhor campanha jogando fora de casa, a melhor campanha jogando dentro de casa, mas
o Cruzeiro tem que pensar no próximo jogo e pensar num jogo de decisão que é contra a Portuguesa. Ele citou o exemplo da Portuguesa, que vem crescendo bastante no campeonato, então é um jogo que toma uma proporção muito grande. É um jogo que também está no horário um pouco, né, ruim, né, por questão de trânsito também Belo Horizonte, que 7h30, mas não assim acredito que a torcida do Cruzeiro comparecerá em peso e ainda mais embalado pela campanha que o time vem fazendo, e é um jogo importante para o Cruzeiro continuar na sua caminhada aí rumo ao tricampeonato brasileiro. Vamos falar, antes da gente falar do Cruzeiro, vamos falar do Atlético. O Atlético Josias teve uma subida muito interessante no campeonato, subiu ontem 3 posições e já está na 5ª posição. Ontem a vitória diante do Santos foi a primeira após a grave lesão do Ronaldinho Gaúcho, que vai ficar provavelmente 3 meses parado e pode desfalcar o clube no Mundial de Clubes. Como você achou do comportamento do Atlético em campo? Eu, sinceramente, depois que o Cícero fez o gol, 1-0, eu achei que o Atlético ia sentir, mas não foi o que aconteceu, né? O time foi pra cima, o time lutou e quase saiu com a vitória e quase goleou o time do Santos, né? Isso, o Santos também passando por um momento, desde a saída do Neymar, o Santos não é mais a mesma equipe. Esperava-se que o Montijo pudesse, logicamente, guardar as devidas proporções, o Neymar era uma estrela do futebol mundial, e o Montijo ele era um grande jogador aqui no Cruzeiro, por tudo que ele fez no Cruzeiro, era esperado mais dele, só que com a situação do Santos, seu Neymar e também o Montijo, que não jogou, né, está lesionado também, o Santos cai bastante de produção, cai bastante rendimento, fora algumas brigas internas no clube, questão de venda, saída de jogadores, como é o caso do Neilton, que nem sequer foi relacionado para a partida, então complica bastante. O Santos está numa situação assim bem fraca, né? Não está disputando nada no campeonato, está levando aí para ver o que faz ano que vem. E o Atlético é o time atual campeão da Libertadores, não sentiu, né, como você bem disse, após ter tomado o primeiro gol lá, o gol do Cicinho, né, numa jogada que o Hever tentou fazer tentou dar um chapéu, né? Tentou fazer uma jogada plástica, acabou perdendo a bola e o cruzamento ali rasteiro, o Cicinho chegou e fez o primeiro gol lá, o gol do Santos, o gol que abriu o placar. Só que aí, bom, né? Um vacilo, né, do Hever, o Hever chegou, complicado, né? A defesa do Atlético dando uns vacilos assim bem grandes pós-Libertadores, né? Uma coisa que tem que se destacar, mas o ataque se comportou bem. Tem que destacar o Tardelli, que atuando na função que o Ronaldinho exerce no Atlético, o Tardelli jogou muito bem ontem, fez essa função com muito primor tático, é um jogador que tem muita visão de jogo, a gente sabe da qualidade dele e ele conseguiu encontrar ali seus companheiros, né, para tentar armar essas jogadas. Destacar também a atuação do Fernandinho, o Fernandinho que quando joga, né, para a equipe, ele consegue fazer grandes jogos, como foi o caso de ontem, que ele fez o passe lá para o primeiro gol do Luan, né, o gol que o Luan até chegou a beijar o gramado de Independência depois de ter marcado esse gol. E aí o Atlético conseguiu equilibrar as ações, o gol foi até rápido, né, esse gol de empate do Atlético. 10 minutos depois. E conseguiu equilibrar, o time é melhor, tá jogando em casa, dentro do Independência a gente sabe da força do Atlético, a torcida, aí veio o gol do Marcos Rocha, após um grande passe do Tardelli ali, caindo ali pela esquerda, cruzou, o Marcos Rocha dominou ali de primeiro, deixou a bola bater no gramado, acertou um belo chute. O Marcos Rocha que, após marcar esse gol, ele no intervalo, né, do jogo, na saída do intervalo, ele foi perguntado sobre as críticas da torcida, aquela velha história do Marcos Rocha, e ele, mais uma vez, respondendo aí, falando que ele não tem que provar mais nada a ninguém. Não tem não, Marcos Rocha não precisa melhorar nas suas costas o tempo todo, ele não. Ele falou, né? que não precisa provar mais nada pra ninguém. Tá bom, se ele acha que ele é tão ele bom, chegou assim, se ele acha que ele não precisa melhorar, se ele acha que... Tá bom, isso é problema dele. Eu acho que ele precisa melhorar muito atrás, principalmente. Que ele chegou assim na seleção brasileira, então ele não tem que provar mais nada pra ninguém. O que é um absurdo, o Marcos Rocha tá na seleção brasileira. Pois é. Isso aí já é outra história. Mas se você quiser participar conosco, internauta, basta acessar o Portal Tempo, você vai nos ver nesse canto direito, e aí você tem que usar o Twitter com a hashtag SuperFCAovivo. Josias, o Atlético dá sinais que agora o passo realmente... Apesar do Fernandinho continuar falando que dá para brigar pelo título, apesar do Cuca falar isso, a torcida sabe que não tem jeito. Não vai conseguir tirar 18 pontos do Cruzeiro. Faltam 14 rodadas para acabar o campeonato, não vai conseguir tirar 18. É uma questão matemática. O Cruzeiro não vai cair de rendimento a ponto do Atlético levantar esse rendimento a 75%. É muito difícil acontecer. Fora que
segundo alguns matemáticos, né, o Cruzeiro, para ele ser campeão, né, eles jogam para 36 pontos nessas últimas rodadas, só que é o seguinte, com o Grêmio e o Botafogo fazendo 100% de aproveitamento, ou seja, vencendo todas as partidas até o fim do campeonato. Então, é uma situação bem complicada, porque a gente está vendo aí a situação do Grêmio e do Botafogo, que são dois times que vêm assim muito não oscilantes no campeonato, justamente. O Botafogo, quando todos esperavam que conseguiria ganhar essas duas partidas dentro do Maracanã facilmente, não foi isso. O Botafogo não encontrou o seu futebol, ficou muito aquém, né? A gente viu a partida contra a Ponte Preta, foi uma coisa assim, não foi o Botafogo não entrou em campo. Tanto é que o Seedorf, depois daquele pênalti que ele perdeu aqui no Mineirão, então, ele também sumiu do campeonato de uma forma, chegou a ser substituído essa partida contra a Ponte Preta, e também destacar o baixo público, o time está brigando para ser campeão, né, brasileiro, e 6 mil pessoas no Maracanã, no sábado, é uma coisa assim, lamentável. Mas aí a gente vai discutir o Botafogo daqui a pouco, mas aí também eu vou falar um negócio com você, viu? Não dá pra... O Botafogo chegou longe demais, é um time que não tem salário, o estádio tá sendo destruído lá, o Engenhão, aí joga no Maracanã para 6 mil pessoas, então eu não vou... A gente não vai falar do Botafogo agora, a gente fala daqui a pouco. Mas voltando ao Atlético, Josias, Fernandinho novamente jogando bem, Tardelli jogando bem. O que precisa agora em diante do Cuca para esse time realmente focar no Mundial de Clubes, que é o grande sonho da temporada? Aliás, se o Atlético quiser forçar um pouquinho, ele se torna um time que vá não brigar pelo título, mas que fica ali entre os 3 primeiros, basta forçar um pouquinho, basta querer um pouquinho. Mas o que você acha que deve ser o prognóstico do Cuca para a sequência do campeonato? Eu, sinceramente, já tenho que pensar no time sem o Ronaldinho Gaúcho, para o Mundial de Clubes. Existe essa situação, o Tardelli ali como eventual substituto, como ele já disse, o Fernandinho caindo na esquerda, o que você acha? Eu tô gostando muito desse esquema do Atlético ali com o Fernandinho, acho que o Fernandinho foi uma grande opção que o Atlético arrumou ali para jogar nessas laterais, que é uma coisa que o Atlético sempre trabalhava na Libertadores, jogando com o Bernard ali, enfiado ali pela esquerda. Eu acho que o Fernandinho encaixou muito bem no esquema do Atlético. Eu acho que está faltando agora o Cuca, como você disse, sem o Ronaldinho, né? Acho que agora o Cuca vai começar a dar uma sequência maior a esse time. Eu digo mais de repetição mesmo de escalação, né? É uma coisa que ele até citou após a partida, que ele quer manter esses jogadores para o time dar uma liga, né? Para o time crescer juntamente, logicamente sem a presença do Ronaldinho, para encaixar mesmo esse esquema, pensando também no Mundial, numa eventual ausência, né, do Ronaldinho, que é uma lesão grave, que a gente sabe. O problema não é nem ele voltar antes do tempo, o problema é ele ganhar condicionamento físico a nível de jogar o Mundial de Clubes. Eu acredito que ele estará, né? Eu também acho que ele viaja, eu também acho que ele vai lá para Marrakech. O problema é como ele vai entrar nessas partidas ficando, né, 3 meses fora dos gramados, porque brasileiro ele não vai disputar mais, né? Já acabou. Ele tá fora. Então ele vai só treinar, né? Quando recuperar totalmente dessa lesão, vai treinar, e 3 meses para um jogador ficar fora dos gramados é um tempo bastante grande. Não basta querer, né? Ou de repente entrar em forma. Ainda mais disputando um campeonato de alto nível, que vai ser o Mundial de Clubes, né? Que o Atlético pode até encarar aí o time mexicano, que é bem provável que seja ali na semifinal. E depois, né, passando da semifinal, pegando o Bayern. A gente sabe que o Ronaldinho também tem muito psicológico, né? Que é a questão do time sentir a presença do jogador, que já foi 2 vezes o melhor do mundo. Mas, fora isso, tudo também depende dessa recuperação do Ronaldinho, depende dele, né? Ele precisa manter uma rotina, assim, bem regrada de recuperação. É mais difícil do que treinar, com certeza. De recuperação, para ele chegar, pelo menos, em algumas condições ali para tentar alguma coisa no Mundial de Clubes. E a grande questão aí dessa do Ronaldinho disputar o Mundial é que também tem um fator de venda de ingressos lá no Marrocos, né, Josias? É claro que é o Atlético, mas todo mundo sabe que o Atlético lá fora é o time do Ronaldinho. O Atlético pode deixar de ser o time preferido, né? Esse é o problema. Mas, ao que tudo indica, muitos atleticanos irão a Marrakech torcer para o
glorioso Clube Atlético Mineiro, né? Com certeza. Temos os gols de Galo 3, Santos 1 no Independência, partida ontem às 18h30 lá no Independência. Vamos tocar o barco e ver esses gols. O Hever, primeiro lance. Não precisava disso, né, Hever? Que por A sinal o bola. Hever tá precisando abrir o olho, né? Não foi convocado para a seleção brasileira, Não vem sendo nem com convocado o Thiago desde- Silva fora ele foi convocado, né? Desde a Copa das Confederações ele não voltou mais à seleção. Tá aí o Fernandinho na sua jogada tradicional, puxando pela esquerda, cruzou para o meio para o Luan. jovem Luan marcar o gol. Daí o Tardelli na esquerda, partindo para cima dos defensores, lançou do outro lado para o Marcos Rocha, esperou cair no chão e vup. Golaço, muito Lindo gol do Marcos Rocha. Mas você tem que defender também, né, Marcos Rocha? Não é só deixar a avenida com certeza. atrás, não. Tá aí, cobrança do Tardelli, a bola sobrou no meio para o Alexandre fazer o gol, 3-1. E fim de mistério. Galo é o quinto colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Isso. Uma vitória tranquila, né? O Santos, a gente analisando a partida, o Santos achou esse gol aí no vacilo do Hever. Depois disso, o Santos morreu. Deu uma pressão no segundo tempo com uma cabeçada ali agora eu esqueci o nome. Eu também não vou Do lembrar. William José. William José. Cabeçada do William José, que parou ali na trave ali do Giovani, mas fora isso, o Santos pouco efetivo, um time muito desorganizado taticamente. Não, convenhamos, o time do Santos é ruim. É ruim. É muito ruim. o time do Santos. Eu não sei nem como o Neymar conseguiu ficar nesse time esse ano. Não, o Neymar salvava o Santos aí nesse ano, né? E ele fez certíssimo de sair também, né? Com certeza. Vamos falar do Cruzeiro, Josias? Vamos. O Cruzeiro ontem venceu o Internacional lá em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, por 2-1. Conseguiu uma ótima vitória, um passo importante rumo ao título brasileiro. Josias, não vou nem te perguntar se o Cruzeiro é favorito, se o Cruzeiro vai ganhar, se o Cruzeiro não vai ganhar, porque isso aí tá muito repetitivo. Ainda existem pessoas que acham que o Campeonato Brasileiro está aberto, para mim já não está aberto mais, é muito difícil alguém ter uma situação de disparada igual o Cruzeiro teve. Nos últimos 10 jogos foram 9 vitórias e um empate, sendo que o empate foi contra o Corinthians e o resultado depois de ontem que a gente viu o Corinthians fez, acabou sendo ruim, né? Porque podia ter ganhado, o Newton perdeu o gol, o William perdeu o gol, todo mundo perdeu o gol mais naquele pelo jogo. Cássio ali, né? O Cássio conseguiu segurar a situação. A pergunta é, o Cruzeiro pode perder o campeonato para quem? Para ele mesmo. Acho que essa é a única coisa que o Cruzeiro tem, o único adversário que o Cruzeiro pode ter é ele mesmo. É aquela situação de oba-oba, clima e tal. A gente sabe que o Márcio Oliveira está ali tentando segurar, mas até ele já está dando algumas declarações, né? Vendo que a situação está bem favorável ao Cruzeiro e está muito perto, né? Se for parar para pensar, tendo em vista assim, a atuação, como o Cruzeiro vem jogando e o que os outros times vêm apresentando. Eu acho que esse é o maior dos problemas, viu? Para os adversários, no Para caso. os adversários. O time está jogando muito. Ontem, por exemplo, a gente viu o Cruzeiro jogar com mais calma, com mais tranquilidade. Ele soube a hora de atacar o Internacional. Não foi aquele passeio que foi contra o Vitória, contra o Vasco. Não, partindo para cima, tentando fazer jogadas na vertical o tempo todo. Não, ontem foi um time que parava, tocava, tentava buscar um contra-ataque. Era um time inteligente em campo. E muito em vista da entrada do Dagoberto. O Dagoberto ontem jogou muita bola. Há muito tempo, claro, há muito tempo ele não joga também. Mas há muito tempo eu não vi o Dagoberto jogar tão bem como ele jogou ontem. E o que é interessante é que, para o Dagoberto jogar bem do jeito que jogou, o time teve que sacrificar, claro, o William também jogou muita bola, mas o time teve que sacrificar o melhor jogador do campeonato, que é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro foi colocado numa central ali para tentar distribuir o jogo, ao contrário do que ele faz, que é jogando um pouco mais pelo lado, né, Josias? Isso. O Cruzeiro ontem deu mostras realmente de por que ele é o líder do campeonato, né? E isso mostra um amadurecimento total, a gente foi analisar do início da temporada para agora, né? O Cruzeiro ontem fez um jogo equilibradíssimo, assim, do ponto de vista tático mesmo, assim, do Cruzeiro, né? Um jogo que o Cruzeiro soube controlar as ações e no momento certo soube também matar o jogo em cima do Internacional. Isso mostra, assim, que é um time que desponta aí para conquistar o terceiro título brasileiro, né? Mostra que, tanto é que as outras equipes já encaram o Cruzeiro de uma outra maneira, né?
como foi o Corinthians, que não teve posse de bola na partida. Né? Assim, Jogou recuado. Jogou recuado. O Inter atacou muito no primeiro tempo, deu bastante trabalho para o Cruzeiro, mas no segundo tempo o Cruzeiro começou eu até abri aspas para você aqui, Josias, porque... Aspas não, né? Parênteses, mas abre aspas. Abrir parênteses. O Fábio só fez uma defesa no jogo. É que a gente vem destacando. Eu até conversava isso com colegas aqui da nossa redação, que o Cruzeiro, o ano passado, alguns anos atrás, a gente parava assim e via os jogos do Cruzeiro, que o Fábio fazia pelo menos 5, 6 defesas muito difíceis, e esse ano o Fábio está fazendo assim 1, 2 por jogo. Eu vou analisar, né? É isso mesmo. Ele está bem tranquilo agora esse ano, o Fábio. Ficou fácil para ele, né? Porque antigamente ele salvava ali essa defesa do Cruzeiro. Agora o time jogando ali com essa defesa bem consistente, com o Bruno Rodrigo, que está jogando muita bola mesmo, e o Dedé agora também convocado para a Seleção Brasileira, já vem jogando também bem, quase que ele vacilava ali no lance ali no primeiro tempo, né, depois que ele salvou umas 4 vezes, e no outro lance ele deu uma ele não conseguiu manter o ritmo dele, né? Deu uma pichotada e quase que o Internacional chegava ali a fazer um segundo gol, um eventual segundo gol, mas não aconteceu. E o Cruzeiro mostrou aí seu equilíbrio, mostrou a força tanto defensivamente quanto também ofensivamente e ganhou do Internacional, que era uma partida chave também para o Cruzeiro. O Cruzeiro que fez 2 partidas fora de casa e não perdeu, né? 2 partidas contra Corinthians e Internacional, que são adversários assim, do grande escalão do futebol brasileiro. E o Cruzeiro conseguiu aí fazer 4 pontos em 6. Isso mostra também a força, enquanto o Botafogo jogou 2 dentro de casa. Agora, é interessante a gente ressaltar que o Cruzeiro também teve um azar danado, né? Na época que todo mundo estava atropelando Português e Náutico, estava fácil ganhar deles. Agora pegar Português e Náutico, talvez, na minha opinião, seja mais difícil do que pegar Internacional, pegar o próprio Corinthians, pegar outros tipos, Santos. Nossa, pegar o Santos agora seria a melhor coisa para o cruzeirense, né? Mas pegar a Portuguesa, que tem a melhor campanha do retorno junto com o Cruzeiro, porque o Atlético está na frente, mas é porque tem um jogo adiantado, né? Tem um jogo a mais. Vai ser complicado, vai ser muito complicado para o Cruzeiro, a torcida tem que comparecer. O jogo é às 7h30 no Mineirão e mais uma vez, se o Cruzeiro vencer, aí, meus amigos, eu acho que não tem jeito. Não tem jeito, não. Tanto é que o Cruzeiro tem 7 partidas dentro de casa ainda contra adversários São Paulo, né? Grêmio. O Grêmio que é o adversário direto do Cruzeiro, né? Agora o Grêmio é o segundo colocado no campeonato. Então, o Cruzeiro vencendo as suas partidas dentro de casa e também a gente não tem nem o que questionar, porque o Cruzeiro também, fora de casa, tem sido bastante regular, aí ganhando as suas partidas, empatando. Então, uma campanha assim que os adversários estão olhando, então, eles estão conscientes de que tá complicado, porque o Cruzeiro tá embalado no campeonato. E os torcedores agora fazendo contas, né, para saber qual rodada aí que vai surgir o título brasileiro aí pro Cruzeiro. Talvez para televisão não seja... não é interessante para televisão o time ganhar pelo que o Cruzeiro está encaminhando aí, ganhar com rodada de antecedência, né? Porque agora eles vão falar que o campeonato vai ficar sem graça, né? Não vai ter emoção nenhuma, mas pro Cruzeiro é sensacional. Vai ser como foi em 2013, aí uma campanha, mais uma vez, uma campanha bastante, como eu posso dizer, bastante consistente e muito forte no campeonato de pontos corridos, o Cruzeiro mostrando a sua força aí mais uma vez. Aqui tem até eu tô lendo até, enquanto você fala, José, eu estava prestando atenção em você, mas lendo aqui uma coluna do nosso colega Cosme Rimoli falando de como Cruzeiro, Atlético Internacional e Grêmio esvaziam a TV Globo. Com certeza, isso fato. É um negócio assim impressionante para os patrocinadores. O que interessa são os contratos feitos nos 2 grandes centros, Rio de Janeiro e São Paulo. De nada adianta ter 40 pontos de Ibope aqui em Belo Horizonte ou 40 lá em Porto Alegre, se tem 28 lá em São Paulo. Agora, a TV Globo vai me desculpar, cara. Se ela quer fazer um campeonato decente, ela não pode dar 180 milhões para o Flamengo e ser outros mais 180 milhões para o Corinthians, que é o que, na verdade, deve acontecer a partir de 2017. Isso é um absurdo. Eu não vou nem falar muito, não, se eu vou ficar revoltado. Eu acho que isso é
Chega a ser patético que a TV Globo tá querendo fazer com o futebol brasileiro. Fazer como é na Espanha, né? Até o Cosme, eu li a coluna dele hoje de manhã, ele falando, né, que tá querendo transformar como se fosse o campeonato espanhol ali, porque a televisão espanhola leva um prejuízo enorme se Barcelona ou Real Madrid não conquistar o título. É por isso que acontecem aquelas coisas que você vê no campeonato espanhol, como o Elche ganhando, empatando um jogo contra um Real Madrid bilionário. Aí o Pepe vai lá, ele agarra o zagueiro do Elche, aí vai lá o juiz dá um pênalti pro Real Madrid. Aí também não dá, né? Uma coisa vergonhosa. É uma das coisas que não dá. Na verdade, é aquele negócio de sempre acontecer. O campeonato de pontos corridos premia o time que é o melhor. É o time que é o mais regular. Premia o time que fez o melhor planejamento. Ganhar Libertadores ou não ganhar Libertadores na verdade é um mero detalhe, porque pode acontecer um monte de coisa nesse percurso. O Atlético ganhou esse ano, ótimo, fez muito bom para Minas, para até mesmo os times fora do eixo, né? Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará. Mas a Globo não quer isso, a Globo quer um time carioca sendo campeão. Tanto que, segundo o Cosme, o que vai acontecer, Josias, é que o que vai ficar interessante para as divisões, para as transmissões ao redor do país, sabe o quê? O Vasco da Gama. Isso, tentando fugir. O Vasco da Gama com esse time medíocre, horroroso, fraquíssimo, dá dó de ver o Vasco da Gama jogar, vai ter mais privilégio que Cruzeiro e Atlético. A gente estava lendo aí que o Cruzeiro parece que vão ter 2 partidas televisionadas para o Brasil inteiro, seguindo o cronograma da Vasco e São Paulo, detentora, dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, até o final do ano. Deve ter alguma pausa, deve encaixar algum show do Cruzeiro, com o Cruzeiro tendo a possibilidade de fechar o campeonato e conquistar o título, e essa partida ser transmitida para o Brasil inteiro, porque vai ser o jogo que o Cruzeiro vai levantar, né? Talvez a taça já confirmar o campeonato. Mas fora isso, vão ser 2 jogos e não vai dar nem... O jogo-chave para o Cruzeiro, na minha opinião, é diante do Grêmio no dia 10 de novembro. Esse seria o jogo para a Globo falar assim, olha, vamos transmitir o jogo para todo o país. Agora, se não querem fazer isso, azar também, o Cruzeiro vai lá, vai ser campeão, o Atlético foi lá, deu um cala-boca legal na moçada lá, ganhou a Libertadores. Tomara que Grêmio e Internacional estejam na Copa Libertadores ano que vem. Tomara que nenhum time paulista entre também, sabe? Para aprenderem um pouco que o futebol não pode ser marginalizado dessa forma, igual a emissora carioca. Carioca não, né? A do eixo quer fazer. Não, até uma vergonha, porque esses dias a gente chegou a ver colegas na imprensa de São Paulo, do Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, falando que tem agora um complô contra os times paulistas, até mesmo em questão de arbitragem. Ontem a gente viu o jogo do São Paulo com o Grêmio, o Kleber levantando o braço, a bola batendo nele, sendo pênalti, o juiz não marcou o pênalti, mas os jornalistas falando que isso já é um complô, que o São Paulo, os times paulistas estão sendo prejudicados pela arbitragem. Não, mas coitadinhos. Isso, enquanto isso, os times de Minas Gerais, 50 anos sendo roubados aí pelos times paulistas, cariocas, e ninguém falou nada. Mas agora... Mas é bom, sabe por quê? Porque quanto mais dinheiro dá para o Flamengo, mais organizado ele fica. Isso, pode com dar, certeza. pode ficar. Com certeza. Recebam. É uma verdade. Fiquem mais desorganizados, atrasem mais salários. Isso. Porque é impressionante, né? Não dá nem para discutir isso. Eu vou pedir para o Fausto colocar aí para o internauta, Josias, essa ótima vitória do Cruzeiro diante do Internacional lá em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale. Tá aí o primeiro gol, né? Uma falta cobrada da direita do ataque celeste. O Nilton apareceu sozinho e conseguiu fazer gol. Agora, que essa defesa do Internacional também ajudou o Cruzeiro ontem, não foi mole não, viu, Josias? O Juan não tá aguentando mais nada, né? Não, nem o Juan. O Índio não jogou ontem, mas também não ia dar nada. O Muriel, coitado, fraquíssimo. Cruzamento da direita, aí a defesa do Cruzeiro bateu cabeça e o Nilton desviou para o gol, né, Josias? Agora, culpa na lateral direita. Foi culpa do Ceará ontem, esse gol aí do Internacional. Tá aí, o Dagoberto ganha pelo alto, vê o William livre entrando pela esquerda. Aquele gol de videogame, né? Chama para a direita. Agora,
esse gol é porque o Willian tem perna esquerda, né? Porque o certo seria ele não ir para a diagonal e sim para a linha de fundo. Mas, como não existe certo e errado no futebol, Josias. Aproveitando a fase. A também, bola entrou. Tudo entrou. que chuta também tá entrando. Né? Tá entrando. Acertou ali uma bola ali no cantinho. É o gol de videogame, a gente tava conversando aí, que no videogame costuma fazer uns gols desse aí. No videogame, Josias, eu não vou nem falar o que você prefere, não, porque não vou deixar você fazer publicidade para ninguém aqui, não, tá bom? Com certeza não. Josias, você quer mandar alguma mensagem hoje? Falar de NFL? Sem falar de Denver Broncos, por favor. É complicado não falar do Denver Broncos, que fez mais uma grande partida. 52-20 em cima do Philadelphia Eagles aqui de Leandro Cabido. Eu vou falar só do Denver Broncos porque não vai dar tempo, porque são milhares de jogos aí, é muita coisa. Mas só do Denver Broncos porque o Denver Broncos agora, ontem, com esses 52 pontos anotados ontem em cima do Philadelphia, o Denver Broncos ele fez a maior pontuação da história dele jogando aos domingos. Em toda a história da NFL, 52 pontos que o time marcou. A vantagem que a NFL começou em 1967. Isso, na era Super Bowl, né? Isso. E foi a maior pontuação da equipe, Peyton Manning lançando aí agora 16 passes para touchdown. Peyton Manning, o monstro mesmo do esporte norte-americano. 16 passes para touchdown, igualando marcas aí de 1966, 1969, que são, assim, coisas inacreditáveis. E continua aí na sua escalada aí, tentando... mais um título do Super Bowl aí. E vai conseguir, na minha opinião, um time muito forte. Muito forte, e eu também falo aqui que o Denver Broncos, para mim, é um dos candidatos assim, disparados a ser campeão, juntamente com o Seattle Seahawks, que ganhou mais uma partida ontem, vencendo o Houston Texans por 23-20. E é um time também fortíssimo aí, candidato. E é assim, é um time que joga na defesa, então vai ser quando os dois se defrontarem aí em algum momento, vai ser um grande jogo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu só espero que a defesa do Eagles tome vergonha na cara e jogue. Só lembrando que o Arizona ganhou 13-10, um jogo dificílimo. Chato demais, mas na hora que eu liguei a televisão para ver o jogo do Arizona, o Arizona começou a ganhar, então a sorte está comigo. Parabéns, Arizona, pela vitória. Me mandaram falar aqui sobre o Botafogo, José. Tem o Botafogo, a gente está citando. Só para fechar o Botafogo, o pessoal está falando que eu me exaltei aqui. Não, mas é verdade, o Botafogo não vai disputar campeonato enquanto não se organizar. Salário atrasado, o time não ganha. Levou o time nas costas no primeiro turno, mas perdeu o primeiro turno também. Time que não tem torcida, porque torcida para mim tem que ir ao campo, não ganha campeonato. Um time que o melhor jogador tem 30 e tantos anos também não ganha campeonato. É nítido que o Seedorf está se sacrificando e é nítido também que o Oswaldo Oliveira não tem moral para chegar lá e tirar ele do campo. Eu acho que se o Seedorf não parar de jogar rápido e voltar no final... Gente, esquece o Campeonato Brasileiro, vai disputar a Copa do Brasil, é um jogo diante do Flamengo, tá 1-1. Pode ir para frente, pode avançar das quartas de final para a semifinal. Então, esse é o lance do Botafogo, né, Josias? Se não melhorar, não vai ter jeito, não tem jeito. Por mais que o Grêmio esteja à frente, o Botafogo tem capacidade técnica de superar o Grêmio na tabela de classificação. Mas o problema é esse, aí vem do Vitinho, aí todo mundo acha normal o Vitinho ir embora, aí colocam o Igor, que é um moleque, mas é muito bom jogador, mas ainda não está preparado para ser titular desse time. O Rafael Marques ficou claro que foi um momento dele ali, né? Porque depois parou também. E perder pro Cruzeiro de 3-0 da maneira que foi, abalou o time. Abalou tudo ali, viu? Agora, até vendo depois o jogo do Botafogo, a reação da torcida do Botafogo... Acho que esse horário é ruim, Josias. Não é possível que todo mundo tenha festa de 15 anos para ir, sabe? Não é possível. Tem isso também. Deveria comparecer, ainda mais o time brigando aí para tentar, passar o Cruzeiro, não sei, tentar brigar pelo time brasileiro. Mas o que eu quero destacar a torcida do Botafogo é que em determinado momento da partida, o time estava atacando até bem, atacando muito o Botafogo, mas não conseguia fazer o gol, depois saiu o Seedorf e tal, o time tentou ainda com algumas coisas, só que a torcida do Botafogo começou a cantar assim para o time, chamando o time de time sem vergonha. A torcida do Botafogo tem que agradecer esse time, porque o que os caras estão fazendo no Botafogo
É herói, só herói faz aquilo dali, só herói. O Botafogo é um dos clubes mais espetaculares que existe no futebol brasileiro. É impressionante, né, Josias? Mas é como o time, eu gosto de ver o Botafogo jogar. Nunca jogou na retranca, sempre jogou pra frente, sempre teve boa distribuição de jogo. Não é desse lado do Botafogo que eu tô falando só, não. São de todos que eu vi. O que me deixa revoltado é isso, é porque é um clube que precisa da torcida e a torcida não vai. Então e é quando difícil. vai, fica falando isso pro jogador. Até a mulher do Oswaldo Oliveira já falou, esbravejou nas redes sociais, sabe? A imprensa não ajuda o Botafogo. Manchete lá não é o Botafogo ganhar, é o Flamengo que perde, é o Flamengo que empata, é o Vasco que ganha, é o Vasco que empata. Então fica difícil também colocar o Botafogo sempre. O Botafogo tinha totais condições de brigar pelo título brasileiro se fosse um clube organizado. Também. A culpa também passa ali pela diretoria, Josias. Com certeza. Então não tem muito o que dizer também, não. E sobre o Grêmio, estou perguntando aqui também sobre o Grêmio é aquilo. Precisa focar e traçar um objetivo. Qual que é o objetivo? Jogar igual jogou ontem contra o São Paulo? Então vamos embora. Então vamos para cima. Para cima não, né? O contrário. Ficar atrás para tentar explorar o contra-ataque. Assim. Se for assim, ótimo. Vai dar alguma coisa. Eu acho que a classificação para a Libertadores está próxima. Agora, você não vê o Grêmio com o time para chegar lá e ter 70% de aproveitamento, né, Josias? Não vê. E eu falo para você que dos times que estão ali na cola do Cruzeiro ali, o Atlético Paranaense é o que joga melhor. É o que joga melhor. E é o que toma de 5 também. Que tomou de 5 do Vitória. E chegou um momento que o Atlético Paranaense conseguiu empatar o jogo. E quando pensava que foi um jogo espetacular. Perdeu o gol quando estava 3x3 também. Perdeu. E é o time que joga melhor, joga mais ofensivamente. E agora tem a sombra do Atlético. Porque se esses times derem bobeira, o Atlético vai acabar esse campeonato na vice. O que seria maravilhoso. E que provaria o que o Cuca pensaria muitas e muitas vezes por que ele foi falar após a Libertadores. Que Aquela bobagem que ele falou. Porque o que o Cuca falou, olha, o Cuca ainda tá falando bobagem. Cuca, para de falar bobagem. Foque no Mundial, foque talvez nessa toada de campeonato. Mas aqui, título não vai dar não, meu amigo. Não teve jeito. Vocês pararam de jogar na hora que precisava. Agora é buscar que ele falou. Sendo injusto. Foi logo depois de ganhar a Libertadores. É claro que tem uma ressaca, mas não, pra mim não tem desculpa o time ficar 10 jogos sem ganhar igual ficou, não. Até que agora empatou com o Criciúma antes desse jogo contra o Santos. E o Criciúma é o mesmo Criciúma que tomou 4 do Flamengo no Maracanã, né? Então, E ganhados. Não, mas aí também tem que esperar. Josias, vamos ao calendário do campeonato. O Atlético joga na quinta-feira. Jogar na quinta-feira, o Cruzeiro joga na quarta, primeiro, contra a Portuguesa. O Atlético na quinta-feira, ele enfrenta, agora não me recordo quem o Atlético pega, mas na quinta-feira, só lembrando, hein? Vou confirmar aqui, Josias. Que agora fugiu a memória aqui. Mas de qualquer forma, é um jogo fora de casa e precisa vencer. Acredito que é não sei se é contra o Corinthians, não é, né? Eu vou lembrar aqui antes da gente encerrar outros trabalhos. O Cruzeiro começando a abrir, né, na quarta-feira para os times mineiros aí jogando contra a Portuguesa, é o jogo que a gente está falando aí que é um jogo importantíssimo para o Cruzeiro aí, para seguir nessa toada rumo ao título. Contra Ponte Preta na Arena Independência, na verdade é o jogo... que foi puxado. Por isso que a gente confundiu, porque foi um jogo puxado. Isso, foi um jogo puxado, então o Atlético vai jogar em casa aí, jogando contra a Ponte Preta, que é um jogo que o Atlético também tem que vencer, apesar da Ponte Preta ter vencido o Botafogo. Não foi brilhante. Esse é o jogo do primeiro turno, né? Não foi brilhante a Ponte Preta, mas é um time que vem aí uma toada boa, né? Conseguiu a primeira vitória num torneio internacional. Não, mas peraí, para tudo. Eu ia falar aqui um negócio, mas eu não acredito. Olha o que a TV Globo faz com você, amigo internauta. Ponte Preta e Náutico se enfrentam amanhã. Amanhã, José. Amanhã. Quinta-feira, a Ponte Preta enfrenta o Atlético no Independência. Isso, vai ter tempo a Ponte Preta. Vai estar morta, né? Vai estar, com certeza. A macaca vai estar morta, a Ponte Preta né? até tentou, né? Arrumar um jeito para Agora, isso é porque o Atlético pediu o adiamento do jogo após a conquista da Libertadores. Foi. Aliás, após não, né? Entre as finais. Aí, meu amigo, se a Ponte Preta sobra desse jeito, a gente vai ficar aqui discutindo também, Jesus? Não tem. Cada time aí tá carregando a sua cruz aí nesse campeonato brasileiro. A gente já viu muitos times reclamando, jogadores também, como foi o caso do São Paulo, estava reclamando bastante, São Paulo, reclamando muito do calendário,
fez de tudo ali para tentar mudar essa situação que o São Paulo também ia pegar jogos, fazer uma maratona. E fez. E fez. E agora o Atlético também conseguiu ali dar uma quebrada nesse ritmo aí. E outras equipes, a gente vê o Curitiba, que o Curitiba vendo uma queda Agora, brutal. você não concorda comigo que é problema do Atlético ter um jogo entre as finais da Libertadores? Azar do Atlético? O Atlético... O Atlético, não, sinceramente, internauta, o Atlético escapou pro Campeonato Brasileiro quando estava na Libertadores. Isso. E aí, Foi o objetivo foi alcançado. e Que tivesse jogado. Nem que tivesse time- jogado com o time Tanto júnior, é que jogou o coisa. clássico com o time B. Isso. E perdeu. E foi continuando jogando com o time B mais um tempo. Pô, não podia ter jogado mais essa, aí Enquanto a Ponte Preta que azar da Ponte Preta, né? saiu prejudicada aí nessa tabela, que a Ponte Preta também vem numa sequência desgastante. Jogou quarta, sábado, agora vai jogar amanhã terça, e vai jogar na quinta-feira. Então, Imagina. paciência, azar da Ponte Preta, né? CBF e TV Globo. Os times que sempre estão aí sendo levados, sendo empurrados aí pelo que a televisão manda para eles, né? Que é uma coisa muito complicada e que afeta bastante jogadores lesionados, essa confusão toda. Imagina na Copa, uma questão de calendário que a gente já está vendo aí, que os jogadores se unindo, porque as férias, né, vão ser inexistentes, né? Vão ser pouquíssimos dias. Se for parar para pensar, o Campeonato Espanhol, a gente estava fazendo uma conta, os jogadores tiveram mais ou menos 70, 80 dias de pausa entre o fim da temporada, com o Campeonato Espanhol, também Liga dos Campeões, Copa do Rei, essas coisas, até chegar agora o início da temporada. Então foram 80 dias, 70 dias, então é muito tempo. Aí dá tempo pro Cristiano Ronaldo fazer seu merchan, o todos, Messi, o Neymar, fazer propaganda, todo mundo. comprar casa de 10 milhões, que nem o Messi fez agora. E o Campeonato Brasileiro o Campeonato Mineiro, esses estaduais atrapalham tudo aí também no início do ano. Estão perguntando aqui se eu não tenho medo. Eu falei, medo de quê? Eu tenho isenção jornalística, meu cara. Fala. Vou nem citar o nome do amigo aqui, não. Obrigado, Josias, você aqui comigo mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Cabido. Um grande abraço a você, internauta, e continue sempre acompanhando aí o Super UFC. Lá você vai acompanhar todas as informações deste Brasileirão e de outras modalidades, chegando também aí o Mundial de Vôlei com cobertura completa aí do Super UFC. O Mundial de Vôlei começa no dia 15, mas antes mesmo ele já começa aqui no Super UFC. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação aqui comigo. Lembrem-se sempre, Cruzeiro na quarta, Atlético na quinta. Um grande abraço e até mais.